Eu creio que vieram todos e todas chamados por esta ideia de revolução na educação. Portanto, estamos perante uma audiência de revolucionárias e revolucionários. E eu começava exatamente pelo significado das palavras. Lembrando que revolução pode significar o levantamento armado contra a autoridade estabelecida. Não sei se é isso que eu trouxe cá. Mas revolução significa também transformação profunda. E aquilo que eu creio que temos aqui é uma plateia de gente que está interessada em contribuir para profundas transformações na educação. A segunda palavra do nosso mote é educação. E como verão, eu vou sobretudo centrar-me nessa. Trazendo para aqui aquilo que é a minha experiência de vida. Eu costumo dizer, eu sou químico, não sou especialista de educação. Portanto, trago-lhes sobre a educação aquilo que a minha experiência de vida, desde que nasci. Nasci numa casa onde a educação estava presente logo, passando por várias outras fases e experiências. E é aquilo que eu aprendi nesse tempo que vos trago aqui. E uma primeira ideia, que me parece que faz sentido termos presente, se quisermos falar de educação, talvez possamos ir buscar ao tempo, há 50 anos, talvez, em que eu entrei para a escola. Nessa altura, iniciei a instrução primária. Não se falava muito de educação. A palavra educação aparecia para falar de pessoas bem educadas, que se contrapunha à ideia de pessoas mal criadas. Não era mal educadas, era mal criadas. E, portanto, eu creio que talvez ganhemos alguma coisa se eu vos trouxer um pensamento que li num dos primeiros livros que me chamou a atenção quando terminei essa experiência de Ministério da Educação. É um livro de um americano escrito em 1995, que a certa altura dizia assim: quando ouço o que as pessoas têm a dizer sobre o ensino, reparo que a maior parte das discussões se centra nos meios. Raramente se centra sobre os fins da educação, os propósitos da educação. Perguntamos, devemos usar computadores ou não? Vamos privatizar as escolas? Como é que se ensina a leitura? Ora bem, eu creio que isto não é só Estados Unidos, 1995. Tendo a crer que nós raramente pensamos na resposta a esta pergunta: o que é educar? O que é educação? Há quem nos diga que educação é criar, é ensinar, é formar. Mas a mesma pessoa diz-nos: cuidado, que não são sinónimos. Há talvez um cimento entre estas três ideias ou palavras, que é aprender. Eu vou usar outro cimento. E o cimento que eu usarei hoje é crescer. Crescer significando, na linguagem dessa pessoa, aprender. Porque criar é aquele educar dos primeiros tempos de vida, em que está bem presente o carinho e o amor dos pais, da família ou de quem os substitui. E o ensinar é aquele educar que exige pessoas com adequada preparação para o fazer. E sim, aquela última frase do Paulo Freire é relevantíssima. Exige instituições e estruturas organizadas para educar bem, ensinando. E há também o educar formar, o que significa fazer aprender para uma certa função social. Ensinar e aprender para podar árvores. Ensinar e aprender para ser médica. Ensinar e aprender para cozinhar. E isso é o que se associa ao formar.
Portanto, podíamos aqui passar algum tempo a discutir o que é educar. O que eu quero apenas trazer aqui é a ideia de que talvez valha a pena gastarmos mais tempo a pensarmos os fins da educação e a termos uma ideia sobre o que é educar, sobre o que é a educação. E eu acho importante trazermos isso para a agenda e para as nossas preocupações, porque tenho ao longo da vida cada vez mais sedimentada a ideia que a educação é a condição básica do desenvolvimento humano. Desenvolvimento como liberdade, na ideia do Amartya Sen, que nos dizia também só a condição de poder ser e crescer com a capacidade de afirmar a dignidade humana é que é desenvolver. E, portanto, a minha ideia de educação e do valor da educação tem a ver com isto tudo. E tenho tendência para crer que aqueles 3 primeiros anos de vida das crianças, que em Portugal normalmente não associamos à educação, associamos necessidades sociais. É uma fase crítica para a educação das crianças. É aquela fase onde no aparelho linguístico se inscrevem as palavras e se começam a construir as primeiras frases. Eu recordo-me do meu neto mais velho, o Pedro, com 2 anos e meio, não tinha 3 anos, andar com uma mangueira e com uma daquelas torneiras em U, a fazer um ruído qualquer. E eu perguntei ao Pedro, o que é que andas a fazer? Estou a berbequinzar. Isto foi dito por um miúdo com menos de 3 anos. O que significa que este miúdo, estas crianças nestas idades, constroem a sua linguagem a partir daquilo que ouvem. Por isso é tão importante pensarmos nesses 3 anos, nos contextos em que as crianças crescem, se desenvolvem, ouvem, começam a falar, a olhar, a tentar perceber. E depois vêm os 3 anos seguintes, que são uma continuação destes. É a continuação do desenvolvimento da criança. Eu não gosto que lhe chamemos educação pré-escolar. Sabem porquê? Porque o que é importante aí não é desenvolver para ir para a escola e ser bom na escola. É continuar a desenvolver a criança para ela chegar o mais longe que puder. E as nossas crianças, neste país, nascem e desenvolvem-se em ambientes familiares muito diversos. As senhoras e os senhores que estão à minha frente, que trabalham em escolas, sabem disso. Que têm lá dentro, na mesma sala, crianças de origens sociais, de famílias bem diferentes. E que elas próprias têm, quando lá chegam, desenvolvimentos diferentes. Portanto, num país como o nosso, é muito mais relevante atender a como é que as crianças estão a crescer, a aprender a ser, a aprender a estar com os outros, a aprender a interrogar, a perguntar, a querer saber. É muito mais importante nisso, nessas idades, do que a tal pré-escola. Preparação para ser bom na escola. Portanto, se me permitem, estes 5 anos são críticos para nós todos, neste país, que temos interesse na educação. Depois eu tenho tendência para pensar que vem a fase seguinte, que gosto de chamar educação primária porque primeira. Aí sim já começa a ser importante o aprender saberes, que são precisos para perceber o mundo em que vivemos, para perceber os calhaus e as árvores, e fazer perguntas sobre eles. E saber buscar respostas. E ganhar-o à vontade para continuar a perguntar, a querer saber. Portanto, o ensinar coisas para que isso aconteça é muito relevante, mas tendo sempre presente o aprender a ser e a viver com os outros. O desenvolvimento daquele ser único que cada criança é. Tenho tendência, portanto, a dizer, era bom que tivéssemos 6 anos de educação primária primeira, com esta grande preocupação.
Porque então sim, tínhamos uma educação secundária, onde aparece então a certa altura a educação para o saber fazer. A educação para ser podador de árvores pode aparecer nessa altura. A educação para ser enfermeira. A educação para ser guia turístico, etc, etc. E a educação secundária seria, na minha maneira de ver, o culminar de um processo de crescimento da pessoa. De crescimento a seu ritmo, mas de crescimento puxando por aquilo que lá está, até ao limite que for possível. Mas sabendo que à nossa frente, qualquer que sejam as crianças que aí tenhamos, temos pessoas diferentes, que nasceram em contextos diferentes, que se desenvolveram de maneira diferente nas diferentes fases, e que se não tiveram nós a compreensão que isso tem consequência para aquilo que estamos com elas a fazer hoje, não percebemos nada do que é educar. Eu costumo dizer, e trago isso muitas vezes para a nossa conversa, que a minha crença mais profunda é que a instituição educativa, a escola, se não ensinar educando, se não educar ensinando, se não formar para saber fazer quando for a altura própria, se não tiver presente os pilares da educação que a Unesco nos apelou a que considerássemos: o aprender a ser, o aprender a viver juntos, o aprender a conhecer, o aprender a fazer. Dizia eu, se a instituição educativa não estiver este quadro de princípios presente, não creio que eduque, que faça crescer. E se aquilo que eu disse tiver algum sentido, se há várias fases e vários processos de crescer, se tivermos presente que para fazer crescer, para fazer educar, é preciso alimentar com alimentos bem diferentes. É preciso alimentos para o corpo, certamente. É preciso alimentos para a inteligência. Claro que é. Mas também é para a sensibilidade, para a intuição, para a inter-relação. Se não tivermos isto presente em cada fase em que a criança cresce, não estamos a pensar na educação que as nossas crianças precisam de ter. E, portanto, aquilo que me parece talvez valha a pena trazer para a vossa consideração é esta ideia de que, se a educação for isto, se for criar, se for ensinar, se for formar, se pensarmos que a educação tem ritmos diferentes, é extraordinariamente condicionada pelo ambiente em que se nasceu e que se cresceu, talvez faça sentido trazer-lhes aquela ideia daquela professora do primeiro ciclo que regressou à sua terra natal, na Beira Alta, e ficou impressionada quando verificou que na sua sala de aula existiam crianças que não sabiam o nome daquele passarinho que estava pousado na janela e que era um mel. E dizia-nos ela: aquela luz que esta constatação me trouxe leva-me a pensar que a educação começa com a mama. Começa com a mama, eu costumo dizer que começa com o nascer ou antes de se nascer e continua a vida toda. Continua a vida toda com atores muito diversos. Desde logo a família, ou quem faz as vezes dela, com quem cuida da criança nos 3 primeiros anos, em casa ou fora de casa. Quem continua esse desenvolvimento no jardim de infância. Quem é responsável pela educação primeira. Portanto, estou a falar de educadores familiares, de educadores profissionais. Mas ela educa-se também no recreio, no espaço público.
aquela professora preocupada com este problema ali na João Afonso dizia-me assim: ó, Sr. Fulano, mas eu tenho essas conversas aqui dentro, mas aconteceu outro dia que algumas das nossas crianças saíram à porta, estava um pai estacionado e mal estacionado, e quando a pessoa responsável pela porta se lhe dirigiu, foi insultada. Portanto, há muitos atores educativos. É a família, são os professores, mas são quem está no espaço público. São quem está no sítio onde as crianças brincam, onde as crianças jogam. E, portanto, terminaria apenas dizendo, se a educação começa com a mama, eu desejo que sejamos todos gente bem educada. Muito obrigado.